Olá a todos, nós estamos hoje aqui no dia 2 de abril de 2020, gravando mais esse vídeo tratando dos princípios constitucionais tributários e nesse momento nós vamos examinar aqueles princípios constitucionais voltados à matéria tributária que estão mais conectados com a ideia de Estado democrático de direito, isto é, aqueles princípios constitucionais que visam concretizar um dos grandes objetivos da existência do Estado democrático de direito, que estão esculpidos lá no artigo 3º, notadamente a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, a redução das desigualdades sociais e regionais, ou seja, a tributação a priori pode ser, sim, um instrumento muito eficaz na construção de um modelo de Estado que tenha por norte a realização dos objetivos fundamentais que estão postos na parte inicial da nossa Constituição. Vejam, e nós começamos pelo princípio da igualdade. O princípio da igualdade em matéria tributária, ele tem uma previsão expressa lá no artigo 150, inciso 2 da Constituição, juntamente com os demais princípios tributários, mas não seria sequer necessário que assim existisse tal previsão, afinal de contas, o próprio artigo 5º já estabelece expressamente de que todos nós somos iguais perante a lei, né? E que veda qualquer tratamento por parte do Estado de uma forma desigual relativamente aos iguais. E aí nós podemos lembrar, sim, da lição aristotélica, né? E também depois aqui no Brasil reproduzida por um clássico, né, que é a Oração aos Moços, né, do Rui Barbosa, que a verdadeira igualdade, dizia Rui Barbosa, né, inspirado em Aristóteles, consiste em quinhoar aos desiguais na exata proporção das desigualdades. E veja o quão difícil é isso, porque na medida em que se assume o compromisso de o Estado tratar de uma forma igual aos iguais, nós estamos implicitamente dizendo que o Estado haverá de tratar de uma forma desigual aos desiguais. E aí nós temos que enfrentar o problema central da discussão do princípio da igualdade, que é qual o critério que autoriza o tratamento desigual. O que nos diferencia para que a legislação possa nos tratar de uma forma diferente. O próprio artigo 150, inciso 2 da Constituição, já estabelece duas situações em que o tratamento desigual não será admissível, que é o caso da função exercida ou ocupação profissional. Vejam, não é possível que a lei trate de uma forma desigual, levando em consideração aquilo que o cidadão está a fazer com o seu trabalho, né? Mas isso não se esgota no próprio inciso 2 do artigo 150. Qualquer discriminação que levasse em consideração crença ideológica, crença religiosa, sexo, cor, raça, obviamente seria uma discriminação inconstitucional. Se poderia, lembrando aqui a doutrina alemã, falar em discriminação odiosa. Os portugueses também utilizam essa expressão, como Canotilho e Jorge Miranda utilizam essa expressão, né? São discriminações inaceitáveis. Bem, se crença ideológica, crença religiosa, ocupação profissional, sexo, cor, raça, nenhum desses critérios pode ser o critério diferenciador para fins tributários, a pergunta que se pode dizer e fazer é: qual é o critério? O principal critério é efetivamente a renda. Ou seja, a priori, todos aqueles que têm a mesma renda haverão de ser tratados da mesma forma, igualmente. Aqueles que terão rendas diferentes, né, ou se poderia avançar e dizer de uma forma mais genérica, né, capacidade econômica. Eu utilizei a expressão renda porque é no imposto sobre a renda que nós percebemos mais visivelmente esse tratamento desigual. Ou seja, é o tributo que mais está afeito a ser graduado conforme a capacidade econômica do cidadão, né?
A priori, todos aqueles com igual capacidade econômica pagarão igual tributo. Porém, a Constituição, obviamente, não tem como norte exclusivamente esse princípio da capacidade contributiva, que nós vamos ver em seguida, que está posto, segundo o entendimento majoritário da nossa doutrina, no artigo 145, parágrafo 1º. A Constituição consagra outros direitos, outros objetivos, e esses também podem ser auxiliados, podem ser concretizados, melhor dizendo, com a tributação. Ou seja, a tributação pode ser formatada no sentido de dar a máxima eficácia a direitos fundamentais e a princípios constitucionais. E nós temos um exemplo notório aqui, que é a isenção do imposto de renda em relação a aposentados portadores de moléstias graves, né? Neoplasia, HIV, mal de Parkinson, Alzheimer, todas essas moléstias graves, aquele que for portador e for aposentado não está dispensado, está isento do pagamento do imposto de renda. Ou seja, nós temos uma situação em que há dois cidadãos, um portador de neoplasia e outro não portador de neoplasia, ambos com a mesma renda, a tributação será diametralmente oposta. Um pagará em tributo, o outro não. E nós conseguimos entender, me parece óbvio, a razão desse tratamento desigual. Nós vamos encontrar na Constituição uma justificativa que é, por exemplo, o direito fundamental à saúde desse cidadão. Afinal de contas, nós estamos diante de uma isenção que ninguém gostaria de usufruir, né? Bem, mas superado isso, ou seja, pode haver um tratamento desigual para quem tenha igual renda, desde que haja um objetivo também constitucionalmente justificável para esse tratamento desigual. Vocês pensem em toda e qualquer isenção de tributos que tenha por objetivo a preservação do meio ambiente. Claramente aqui nós temos um tratamento desigual voltado à realização de um objetivo, se bem que a relação em questão do meio ambiente, há um exemplo notório de como isso é feito de uma forma inadequada no Brasil, porque em relação ao imposto, ao ICMS, quase todas as unidades da federação concedem benefícios fiscais para agrotóxicos, né? E o agrotóxico, mesmo que seja alterado o nome, né, para fitossanitário, como muitos pretendem, ele continuará sendo tóxico, ou seja, prejudicial ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, se pode dizer, inclusive, prejudicial à saúde. Mas aí nós temos uma distorção da aplicabilidade do princípio da igualdade. Mas, bem, o grande critério é, portanto, capacidade econômica. E é por isso que o artigo 145, parágrafo 1º, estabelece, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do cidadão. Esqueçam a literalidade do artigo 145, parágrafo 1º. Ele foi mal redigido, porque se nós levássemos ao extremo uma interpretação literal do artigo 145, parágrafo 1º, nós chegaremos a uma conclusão incompatível com o Estado Democrático de Direito. Nós chegaremos à triste conclusão de que num Estado Democrático de Direito que tem por objetivo reduzir desigualdades sociais e regionais, a tributação só poderia levar em conta a capacidade econômica em relação ao imposto sobre a renda das pessoas físicas. Ora, nenhum outro país do Ocidente que adota a ideia de capacidade econômica, capacidade contributiva, o faz dessa forma, né? Ou seja, como regra, todos os tributos devem levar em consideração a capacidade econômica do cidadão, excetuando talvez taxas e contribuições de melhorias que não são tão afeitas à capacidade contributiva, porque quando se paga uma taxa, não importa a capacidade econômica de quem está pagando para receber um serviço público específico e divisível, a não ser quando não exista a capacidade econômica, e aí nós temos a intributabilidade do mínimo existencial. Bem, como nós vamos tributar, portanto, fazer valer essa regra que todos aqueles pagam conforme a capacidade econômica? Há uma resposta que remonta ao século XIX, que é a tributação progressiva. Ou seja,
o denominado princípio da progressividade tributária, quando a tributação de cada cidadão terá alíquotas maiores quanto maior for a base imponível. E um caso mais notório é o imposto sobre a renda, né? Pessoas com renda até determinada faixa pagam uma determinada alíquota menor de tributo, de imposto de renda, e à medida que essas faixas de rendimento sofrem uma majoração, são maiores, pagarão com alíquotas mais significativas, né? Embora no Brasil nós tenhamos talvez um arremedo de progressividade tributária no imposto de renda, nós temos aí a alíquota de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% sobre determinadas faixas de rendimentos. Atenção aqui, é sobre faixas de rendimento. Todos os cidadãos, por exemplo, que recebem até 1.900 e poucos reais, têm direito à isenção, não importa se a renda dele é 100 mil ou 3 mil. Né? O que importa, todos os cidadãos têm direito à isenção até esse limite de isenção. E a partir daí, à medida que acrescenta-se renda, há uma alíquota maior sobre aquela faixa de rendimentos, e isso é a denominada progressividade complexa, né? Aplicável ao imposto de renda, aplicável também ao imposto sobre produto, ao IPTU, né? Dos municípios, que a Constituição também permite que as alíquotas possam ser progressivas, né? Expressamente estabelece que possam ser progressivas, levando em consideração o valor venal do imóvel, o valor de venda do imóvel. Então, um imóvel de maior valor tem uma alíquota maior de IPTU, até porque é razoável supor que residir em um imóvel de maior valor implica uma maior manifestação de capacidade econômica, né? Portanto, uma capacidade de suportar a tributação de uma maneira mais expressiva. Bem, ainda o princípio voltado à ideia de capacidade econômica, à ideia de igualdade, é o que nós denominamos seletividade tributária. É uma regra constitucional, tecnicamente falando, aplicável especialmente ao ICMS e ao IPI, que estabelece que tais impostos terão alíquotas seletivas de acordo com a essencialidade do produto ou mercadoria. Ou seja, para aquelas mercadorias mais essenciais à existência humana, a alíquota haverá de ser menor e aquelas mercadorias supérfluas, aqueles produtos supérfluos, no caso do IPI, as alíquotas, os percentuais a serem pagos haverão de ser maiores, né? No caso do ICMS, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos alíquota de 7% relativamente à cesta básica. Na verdade, a alíquota é 12%, mas como tem uma redução de base de cálculo, o custo final é 7%. E em relação a armas, munições, bebidas alcoólicas, nós temos uma alíquota de 25%. Claro que no caso do Rio Grande do Sul nós temos uma distorção na energia elétrica, cuja alíquota chega a 30%, como o cálculo é feito interno, de fato paga-se quase 40% sobre o custo da energia elétrica, que é claramente, ao meu ver, uma inconstitucionalidade, uma distorção do princípio da seletividade tributária. Isso também vale para o IPI, que incide sobre a saída de produtos industrializados de um estabelecimento industrial, também leva em consideração a essencialidade do produto que está sendo comercializado. Bem, para nós concluirmos, nós temos um princípio que é implícito, que é a intributabilidade do mínimo existencial. Ou seja, na medida que a Constituição brasileira adota o princípio básico da dignidade da pessoa humana, não há de se impor ao cidadão uma escolha impossível. Eu não quero dizer escolha de Sofia, dado a dramaticidade do que foi a escolha de Sofia naquela obra de William Stirrell, né? Mas é algo assim, o cidadão não pode ficar diante de uma escolha impossível, ou paga o tributo ou me alimento, né? E em vista disso, não é possível tributar o mínimo necessário à sobrevivência do cidadão. E talvez aí esteja um dos principais defeitos, problemas
e crueldades, eu diria, da carga tributária brasileira, porque ela atinge basicamente pessoas sem capacidade econômica, pessoas pobres, sobretudo se nós pensarmos na tributação indireta sobre o consumo, em que o cidadão com uma renda de um salário mínimo acaba tendo que comprometer essa renda quase pela metade, né? Quase 40% dessa renda é utilizada para pagamento dos tributos indiretos sobre o consumo, aqueles que são incluídos no preço das mercadorias e são cobrados, obviamente, do consumidor final. Aí nós temos uma das maiores distorções, uma das maiores injustiças fiscais e uma das maiores inconstitucionalidades do nosso sistema constitucional tributário, que eu insisto tanto em denunciar, e tantas vezes nos nossos encontros, nossas aulas, eu tenho falado sobre isso. E isso vale também para o próprio imposto de renda. Vejam, um limite de isenção abaixo de R$2.000 é muito baixo, faz com que o cidadão com uma renda muito reduzida acabe pagando imposto sobre a renda, sem que de fato tenha um acréscimo patrimonial. Sem falar do próprio INSS, né, que incide, por exemplo, sobre o salário mínimo. Ora, qual a capacidade contributiva que tem alguém que recebe o salário mínimo? Então, são as distorções do nosso sistema tributário que são incompatíveis com a ideia de construção de um Estado mais justo e igualitário. Bem, com isso eu encerro aqui. É uma grande alegria fazer esses vídeos para vocês e reencontrá-los dessa forma, nesse momento em que todos nós estamos passando por essa angústia, por essas incertezas, mas nós precisamos seguir em frente e que pensar esses princípios que nós estamos aqui pensando na construção de uma sociedade mais justa e igualitária pode ser uma inspiração para os dias que irão se suceder depois dessa grande crise. Vamos em diante, meus caros amigos, e um grande abraço e fraterno abraço